curiosa de saber como foi sua trajetória, como foi seu caminho, como eram as coisas no início dos anos 2000. Eu conheço um pouco da sua trajetória de quando eu entrei na Parto Nosso, acho que em 2009 para 2010, que foi quando nasceu o meu primeiro filho. E eu tenho imensa admiração pelo caminho que você construiu. Vamos lá, vou te colocar aqui junto comigo. Bem-vinda. Vamos ver se você... Aí! Que linda! Passei até batom, Eu também. né? Meu filho brinca comigo que eu passo perfume e passo batom quando eu tenho um live. É isso aí. Pera, melhor eu segurar, porque senão fica muito cortado. É, E aí, minha linda? tudo bom? Você me ouve bem? Eu te ouço Ou, super bem. ouço bem. Beleza. Eu queria começar da onde eu acredito que seja o começo dessa trajetória toda, que é perguntando sobre a sua primeira gestação. Como é que foi o pré-natal da sua primeira gestação? Como é que foi? O que que você buscou? Como que foi o atendimento ao parto? O que que você pode compartilhar? E Uhum. assim, quando foi? Que ano foi? Então, meu primeiro filho, né, o João, ele vai fazer 18 anos esse ano. É até enorme, né? Uhum. E quando eu engravidei, eu não imaginava nada sobre esse universo, né? Não conhecia nada disso. Então, eu engravidei e procurei simplesmente um atendimento padrão, plano de saúde, né? Normal. Uhum. E o obstetra que me atendeu na época era um obstetra da aeronáutica. Ele já era um conhecido da minha família de muitos anos, né? O meu irmão caçula, ele atuou no nascimento do meu irmão caçula, que nasceu de cesárea também, né? O João nasceu de cesárea também, assim como meu irmão caçula. Mas era uma pessoa conhecida da família, né? Aquela coisa bem tradicional, assim. Uhum. E, e aí, durante as consultas de pré-natal, não se falava muito em parto, né? Isso era o básico, assim. Né? Os médicos, eles não falavam de parto. Aí, mesmo que você perguntasse, era um assunto que, depois a gente vê, vamos falar disso no final, você não precisa se preocupar com isso, eu vou fazer tudo, né? E assim, na minha cabeça, seria parto normal, né? Não tinha muita... Eu não sabia que existia tanta cesárea, assim. Eu não tinha essa ideia, que Você havia também era um bem boom de nova, cesáreas. né? Então eu pensei, vai ser um parto normal. Eu tinha 24 anos na época, né? E Uhum. aí eu falei, não, vai ser parto normal e se tiver algum problema vai ser cesárea, que é o que deveria ser, né? E aí, quando chega no final da gestação, começam aqueles, aspas, né, problemas aparecendo nos exames. Uhum. Então, o cordão tá enrolado no pescoço. E aí eu pesquisando na internet, naquela internet da época, né? Que não tinha grupo de apoio, não tinha muita fonte de informação segura. E Uhum. aí eu fico com medo, né? Eu fico com medo se eu tô contrariando o médico, será que eu tô com esse disso? Eu tô seguindo ali uma pessoa que eu nem conheço da internet e tô discordando desse médico, como é que eu vou trocar de médico? Isso era uma coisa muito difícil, não só para mim, mas de uma forma geral naquela época, trocar de médico era algo assim inviável, assim. As pessoas não imaginavam se desvinculando daquele obstetra que acompanhou durante toda a gestação, né? E aí eu fico muito dividida naquela época, né? Fico muito dividida. Pessoas de um lado dizendo que não era indicação de cesárea, cordão enrolado no pescoço, e outros dizendo que era, o meu médico dizendo que era, e eu questionando isso com ele,
Aí ele pede para eu fazer uma Doppler fluxometria, que é um exame também que não tem indicação para quem é baixo risco, né? Quem é risco habitual. E então ele pede esse exame. Eu não questionei, né? Achei estranho, mas tudo bem. Ele é o médico, vou fazer. E esse exame deu... Eu nunca esqueço desse nome. Assim, às vezes as pessoas me perguntam, fala aí o que deu lá no teu exame. Deu uma incisura protodiastólica na artéria uterina esquerda. Sabe o que é isso? É tipo a ribimboca da parafuseta, quando você vai lá na oficina e o cara quer te enrolar. Mais ou menos Uhum. isso. E eu sempre tive a pressão muito baixa, eu não tinha outros fatores de risco. E ele foi reforçando, né, que havia uma necessidade de cesárea. Como ele não estava conseguindo pelo cordão enrolado, então ele foi tentando outras formas, né, de me levar aí para essa cirurgia. Já estava muito em cima, já estava com 39 semanas, e aí ele quis fazer o agendamento. Eu falei assim, mas não é melhor eu entrar em trabalho de parto? Isso em 2002, né? Não é melhor eu entrar em trabalho de parto, né? Pelo menos o bebê está avisando. Isso já era o grupo de discussão, já era o Amigas do Parto, que eu já Hum. estado naquela época, e aí algumas pessoas já tinham dito, não, tudo bem, você vai fazer cesárea, você não está segura de fazer o parto normal, ok, mas pelo menos aguarda o trabalho de parto. E aí o médico fala assim, mas pode acontecer uma coisa muito grave e não dá tempo, né? Então assim, havia esse terrorismo muito grande, e eu acabo indo para cesárea. E é uma cesárea muito... um pós-cirúrgico muito ruim, né? Difícil. Eu saio dali muito desacreditada de mim. O meu vínculo com o João, ele vai se estabelecer ao longo dos dias, das semanas, né? Não é um vínculo imediato. Ele é separado de mim nessa experiência, ele fica... ele passa a noite, a minha cesárea aconteceu 10 horas da noite. E aí eu só encontro com ele no dia seguinte, meio-dia quase. Então, é difícil, assim, né? Quando ele chega para mim, é uma criança que já tomou banho, já se vestiu, já tá de um outro jeito, né? Porque eu mal ouvi após o nascimento dele. Ele foi, né, aquela foto clássica da cesárea, né? Que o bebê, ele encosta, assim, né? Na cabeça da mãe, assim, a mãe vê meio de lado, não vê muito bem, mas não E tem depois você foi encontrar com ele horas depois. horas depois. E ele ainda teve que ficar na UTI, porque desconforto respiratório, né? Aquelas coisas que a cesariana pode trazer, né? E por isso ela deve ser feita só quando há uma necessidade, né, justificada e tudo mais. Que há uma cirurgia ótima, lógico, né? Que bom que ela existe, mas ela, infelizmente, no Brasil é feita de uma maneira descabida, né? Muito Uhum. exagerada. E isso traz riscos, né? Então, isso eu não engoli essa cesárea, né? Eu acho que hoje, acho que se eu encontrasse aquele médico, eu ia fazer duas coisas, né? Uma, eu acho que eu ia xingar ele, e do outro lado eu ia agradecer, porque foi graças a essa experiência, né, que eu mergulhei nesse universo, né? Que eu Uhum. engoli em todo esse assunto. Não engoli aquela cesárea e comecei a pesquisar muito. Aquilo virou o meu assunto, assim, né? O que era o que eu queria descobrir, assim, né? O que eu queria estudar. E aí entrei na lista, né? Que era Amigas do Parto na época, né? No Yahoo Grupos. Na época a gente não tinha rede social, como a gente tem hoje, Já né? Não existia imediatamente isso. você já buscou elaborar no seu pós-parto, você já entrou na lista para tentar entender o que tinha acontecido? Eu entrei na lista no finalzinho da gestação. Foi quando ficaram aquelas mensagens ali pairando e eu sem muita certeza do que ia fazer. Depois que o João nasce, eu começo a participar efetivamente da lista. Eu começo a ler tudo que aparece, Uhum. né? Eu começo a estudar a fundo aquilo. E eu entro num lugar de muita resistência, assim, de muita negação, eu acho, sabe? Uhum. De tentar defender o médico, que é uma forma também de eu estar dizendo para mim mesma, não, você não fez algo ruim com seu filho, né? Sim. Você não errou com ele. Porque é uma culpa muito grande, né? Quando a gente se dá conta de que aquela escolha não foi a melhor, não foi a mais acertada, ao mesmo tempo vem uma sensação de que eu posso ter provocado algum mal, né? Que eu posso ter piorado aquela experiência
para ele, para mim, e vem umas sensações muito ruins. Então a gente demora até, isso eu acho que de uma forma geral, né? A gente demora a cair essa ficha. A ficha não cai assim, tipo, de repente, né? Ela vai caindo aos poucos. E aí você vai desconstruindo, né? Água mole em pedra dura, né? Você vai desconstruindo aquilo, você vai começando a ver que você estava errada mesmo e que, na verdade, você foi levada àquela escolha, né? Sim. Que na época era que eu achava que era mais segura, né? Não quer dizer que eu conscientemente queria aquilo, assim, né? Não Uhum. tinha todas as informações e na época eu não tinha esse empoderamento, né? Que foi construído, né? Ao longo dos anos. Eu não tinha o empoderamento de dizer, não, eu vou trocar de médico, não, você está errado, eu vou procurar uma equipe que me apoie nisso e que eu tenha uma experiência, né, digna, né, nesse Sim. nascimento, nesse parto e tal. Eu não tive isso na época. E aí acabei caindo nesse rolo todo. Bom, começo a participar muito efetivamente dessa lista, né, na Amigas do Parto. Era uma lista que ela existia, acho que na época, eu acho que ela foi criada no início dos anos 2000, finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. E, assim, pessoas que hoje, que estão até hoje aí, né, no movimento, que eu só tenho a agradecer, que você está entrevistando aí, faz muito bem, né, de fazer isso, de reconhecer esse trabalho desses precursores, né, desses profissionais, né, em sua maioria que trouxeram essa informação para a gente, né? E essas pessoas que estavam lá eram Ana Cris, né? Ana Cristina Duarte, era Ricardo Jones, era, enfim, uma série de pessoas, Simone Diniz, né? O Amigas do Parto, eu acho que foi, assim, a porta de entrada para mim, né? Que eu acho que é o primeiro, eu diria que é o primeiro movimento estruturado de mulheres, de usuárias do sistema de saúde, que busca popularizar esses conceitos de humanização, que busca alcance, né? Num público feminino, assim, das mulheres. Eu acho que para mim, assim, seria a grande fonte de inspiração para ingressar nesse universo de uma forma mais militante, assim, né? Mais ativista, eu diria. Foi Né? na lista que você tomou conhecimento que ia ter um curso de doulas? Porque foi bem próximo, né, do nascimento do seu primeiro filho. Foi, e naquela época a gente tinha pouquíssimas doulas, né? Não existia muito esse conceito. A fadinha era doula há muitos anos, mas não existia esse conceito de formar doulas, né? De Uhum. formar novas doulas, de construir um curso que tenha um programa, um conteúdo, e com esse conteúdo as mulheres pudessem acompanhar outras mulheres durante a gestação, o trabalho de parto, etc. E isso começa a ser construído, né? Então tinha o curso de doulas do Brasil, os primeiros cursos, né? Foi o curso de doulas da Fadinha, né? Da ANDO na época, né? Que era a Associação Nacional de Doulas. Então existia essa associação. E tinha o Doulas do Brasil, que era com a Ana Cris. Eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro, mas eles aconteceram mais ou menos na mesma época, né? Em 2003, 2002, 2003. O que eu fiz foi o primeiro do Rio de Janeiro, Uhum. né? Que foi com a Fadinha. Quem dava as aulas? Quem dava as aulas era a Fadinha, a maioria, a Ricardo Jones, a Zeza, que é a esposa dele, enfermeira, né? A Cris também? Cris Balzano, que era doula, eles trabalhavam os três, né, no Sul, né, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, então trabalhava, nessa equipe era o Ricardo, a Zeza e a Cris, então eles vieram. Renata Beltrão, se eu não me engano, também fazia parte, Brasília. E quem eram as mulheres que foram participar desse curso? Então, eu me lembro de algumas mulheres, assim, eu me lembro muito da Ana Lúcia, né, que até hoje está coordenando o ISTA ali com a gente. Ana Lúcia é doula, educadora perinatal, né, hoje em dia.
Mas muitas mulheres não seguiram, assim, né? Não continuaram nesse processo, né? Fizeram um curso. Eu acho que uma coisa que levava muita gente a fazer esse curso livre eram as nossas dores, assim. Isso era uma coisa muito comum nos cursos de doulas, inclusive nos cursos de doulas que depois no futuro eu fui ministrar, né? As Uhum. turmas, as mulheres iam se apresentar, elas começavam a falar das suas dores, das violências que elas tinham sofrido. Então aquilo também fazia parte desse processo de cura, assim, né? Fazia parte Sim. desse processo. Então, quando eu busco o curso, quando isso aparece na lista de discussão e as pessoas começam a falar, não, a gente vai fazer um curso e tal, vamos formar doulas, vamos ser doula e tal, eu acho que o que vinha primeiro era, eu quero entender tudo isso que está acontecendo, né? Sem dúvida. Uhum. Quero elaborar isso melhor, quero entender o que aconteceu. E aí, no segundo momento, seria, eu quero ajudar as mulheres a não passarem pelo que eu passei, tá? E algumas dessas se profissionalizaram, mas não era o principal ali, né? Se eu exercer a profissão, mas levar a informação às mulheres, isso prioritariamente. E as doulas, elas ficaram muito nesse lugar, né? Preenchendo muito essa lacuna de informação, de levar informação, mulheres levando informação a outras mulheres. As doulas, elas começaram a fazer isso, e os cursos de doulas era o lugar onde elas se muniam da informação correta, baseada em evidências, para que elas tivessem material suficiente, conhecimento suficiente para levar uma informação segura, atualizada para outras mulheres, tá? Então, esse que era o teor ali. Então, a gente via, assim, no meu primeiro curso de doulas, as mulheres que participaram, né, eram mães, assim, ou mulheres que queriam ser mães, mas a maioria eram mães que tinham sofrido algum tipo de violência, né? E que queriam entender isso, se curar para poder ajudar. Se curar Uhum. primeiro para poder ajudar depois, né? Acho E maravilhoso você trazer isso e me arrepia. Eu participei de alguns cursos de formação de doula também, que eu considero como um curso iniciático, sim, porque essa elaboração coletiva é muito poderosa. Então começa em entender o meu processo, e mesmo que eu não tenha sido vítima de uma violência obstétrica, mas alguma trava no processo de saúde do feminino, na minha menarca, na minha relação com o ginecologista ou com o obstetra no pré-natal. E daí chega até o parto e o pós-parto, sem dúvida, né? Mas isso é muito presente até hoje, né, Ingrid? Como as mulheres buscam para poder se trabalhar. E isso é essencial. Primeiro ter essa história elaborada antes de querer ajudar alguém, né? sim. Olha, Gustavo, ela contou do primeiro filho aqui, que foi uma cesariana sem indicação clínica, e depois que ela descobriu isso, ela fez o primeiro curso de doulas. Eu tinha uma E pergunta aqui que é o seguinte: imagina todas essas mulheres aí já formadas, doulas, com tudo isso fervilhando, e são soltas pelo Rio de Janeiro, por outras cidades. Como é que foi a recepção disso? Como é que as mulheres te encontravam depois que você já era doula? E como é que foi a recepção pelos obstetras, pelas maternidades aí no Rio? nossa, isso, que viagem gostosa, né? Falar disso, assim. Então, quando os cursos começam, a profissional doula, ela começa a se popularizar, né? A gente não tinha Uhum. curso, então não tinham muitas doulas. Então, essas doulas, elas acompanhavam os partos antes dos cursos, né? Elas conseguiam acompanhar, não incomodava muito, porque eram pouquíssimas, assim, né? E aí, com os cursos, começa a se formar turmas e mais turmas, e cada vez esse exército vai ficando maior. E aí a gente começa a incomodar esse sistema Uhum. que estava ali quietinho na sua zona de conforto, em nascimentos hipermedicalizados, né? Partos e cirurgias hipermedicalizados. E as doulas, elas começam a entrar nesse ambiente e enfrentar muita resistência, tá? Uhum. E, assim, para uma doula acompanhar
o parto de uma mulher que ela está oferecendo esse serviço, ela tinha que ter uma autorização. Ela não saía entrando, tipo, chegava lá e falou assim, ó, vai entrar a mulher, o marido e a doula. Não tinha isso. O médico ia olhar para a cara da doula e falar assim, quem és tu, né? O que você está fazendo aqui? Né? Essa pessoa não está autorizada a entrar na sala de parto. Então, a gestante, ela tinha que conversar antes com o médico e perguntar, olha, eu tenho uma doula. O médico muitas vezes não sabia o que era doula, né? O que significa isso. E aí a mulher tinha que explicar, uma pessoa que vai me acompanhar, que vai me auxiliar, aliviar a dor, né, com medidas não farmacológicas, ela vai me ajudar com posições, ela vai me encorajar, uma profissional que faz isso. E aí o médico começava a se sentir ameaçado, né? Muitos se sentiam ameaçados, sentiam que o trabalho deles ia estar sendo vigiado, né? A doula, ela tinha e tem um caráter muito ativista. Como eu disse anteriormente, né? As doulas, elas, antes de serem doulas, elas já são ativistas. Então, quando elas chegam ali, uma ativista que não tem informação, quando ela passa a ter informação, ela já é uma ativista em dobro, porque ela vai estar ainda divulgando aquilo. Quando ela entra no hospital, isso é uma coisa que era muito falada e muito reforçada nos cursos de doulas, ela precisa baixar um pouco aquela bandeira, porque senão ela seria expulsa daquele ambiente. E a gente precisava fazer isso, sabe, Ana? A gente precisava ser muito invisível. Precisa ainda. Ser muito invisível ainda, né? Porque não por conta, não tanto por conta dessa resistência da corporativa, né? Do hospital e dos médicos, mas porque o parto em si ele precisa de privacidade, ele precisa de silêncio, né? Ele precisa ter pouca interferência. Mas a mulher... Você já foi expulsa? Eu já não pude entrar. Já aconteceu do hospital, e um hospital do Rio de Janeiro que, inclusive, não está mais oferecendo, recentemente, né? Ele encerrou as atividades de maternidade, que é a Clínica São José. E por muito tempo não permitia a entrada de doulas e cães. Tinha uma placa, não permitida a entrada de doulas e cães. Entendeu? E cães. Tipo, menos a mesma cachorras e cachorros estão de fora. Sim. Isso, porque a presença da doula, ela começou a ser rotulada como alguém que estava ali para vigiar o trabalho do médico e para colocar um contra o outro, né? Tipo, aquela pessoa ali, e a doula ela não podia fazer isso. E não era verdade que as doulas faziam isso, mas elas começaram a ser rotuladas dessa forma, né? Porque elas representavam uma certa ameaça a todo esse sistema, né? Era uma pessoa que tinha conhecimento da fisiologia do parto, que sabia que a forma que as coisas estavam sendo feitas não eram corretas e elas estavam ali. E aquela mulher que estava sendo acompanhada pela doula, ela já era uma mulher diferenciada. Ela já era uma mulher que já chegava ali botando para quebrar. Porque ela não aceitava qualquer coisa. Então, assim, mesmo que a doula ficasse caladinha, aquela mulher podia fazer barulho. Então, a primeira coisa que o sistema queria fazer era tirar a doula da mulher. Porque para tirar a força da mulher, a doula sai da cena e aí isso enfraquece aquela mulher, né? Então, a mulher, quando ela entra com uma doula, ela entra fortalecida, né? Ela entra legitimada. Ela amparada, né? Não está sozinha. Isso. Então, assim, quando esse movimento se populariza das doulas, essa resistência acontece até chegar em pontos como esse, tal, simplesmente impedir a entrada das doulas. Então, a doula ela tinha que pedir autorização para a equipe. Muitas vezes eu tive que ir numa consulta para me apresentar, para dizer qual era o meu trabalho, e aí perguntar para o médico o que eu podia, o que eu não podia fazer. Era muito difícil isso. Não existia a lei das doulas, a lei estadual das doulas, que está fazendo 4 anos, se eu não me engano, agora em junho. Não existia isso. As doulas não tinham
uma associação forte, né? Que é uma coisa que hoje já existe, que é o Rio de Janeiro, né? Que é a Associação de Doulas do Rio de Janeiro, o Adoulas. Então, assim, isso tudo isso, né, foram desdobramentos de todo esse processo, de todo esse movimento, da necessidade que as doulas passaram a ter de se fortalecer como um grupo, né? Tinha que ter representatividade. A gente estava muito sozinha, assim, era uma doula aqui, outra ali, as doulas meio perdidas, assim, né? Lógico que tinham doulas boas, tinham doulas também que não faziam um trabalho legal, justamente porque a coisa estava muito solta, muito desassociada, assim, né? Mas foram hiper necessárias naquele momento para provocar essa discussão, né? Do que pode, o que não pode, quais os limites, né? Isso, e acho que o que mais a gente enfrentou nessa época era que a doula, ela veio para preencher uma lacuna, um vazio, né? Que era o da informação, né? Da informação do ponto de vista fisiológico. As mulheres, elas estavam muito submetidas ao que os profissionais estavam delegando ali. Então, elas não tinham muito com quem discutir aquilo, né? Não tinham muito como argumentar. E aí, quando elas passam até a doula, elas falam, isso está certo, isso existe. E a doula vem e traz uma série de materiais, de livros, de vídeos, de informação baseada em evidências, bibliotecas médicas, né, com estudos, com meta-análise. Elas começam a trazer isso para um lugar popular, né? Sai daquele lugar erudito, de conhecimento médico, né, intocável, e vem isso, a doula, ela traz isso para um lugar popular. Ela traduz isso numa linguagem acessível, né? Linguagem acessível. Então, assim, a gente vê aí a Anitta, né, o Felipe Neto, né, trazendo também um pouco isso, né? Eles estão trazendo para um lugar muito popular um linguajar que é muito político, muito da história, né? Então, trazendo pessoas que têm esse conhecimento e traduzindo isso para um lugar onde é possível argumentar, é possível trocar experiências e tal. Então, assim, a doula, ela é fundamental, assim, ela é uma peça-chave em todo esse processo de humanização, né? Que vem trazer a verdadeira autonomia, né? Que só existe com essa informação, né? Exatamente. O conhecimento é justamente o que traz essa autonomia para as mulheres, né? E aí, enfim, você vê esse processo florescendo aí, né? E a gente vê os estudos que mostram que a presença da doula reduz a violência obstétrica, aumenta a chance de parto fisiológico, aumenta a satisfação da mulher, né? Então, assim, estudos, meta-análise, assim, estudos grandes mostrando isso. E não é à toa, né? Como o conhecimento faz diferença, como o amparo faz diferença, né? O encorajamento, o apoio, o suporte físico, o suporte emocional, como ele traz resultado, né? E a gente aqui pensando em equipamentos caros, tá vendo? Não pois precisa. é o suporte contínuo, né? E vão como? então, eu era muito atuante nas listas, né? Eu era Me conta um muito. pouco disso. Como é que era o ativismo na internet nessa época? Tinha Então, Orkut, tinha lista de e-mail? Conta um pouco. começou com lista de e-mail, o Orkut, né? Acho que o Orkut surgiu mais ou menos também nessa época, talvez alguns aninhos depois. E o ativismo, ele era essencialmente pela internet. A gente conhecia as pessoas pela internet, né? E eu era muito atuante. Tipo assim, chegava um e-mail, já respondia, sabe? Eu já criava um tópico. Então, assim, eu sou analista de sistemas, né? Eu sou da tecnologia, né? Então, eu cheguei a fazer até um aplicativozinho na época, porque na época não tinha app, né? Como tem hoje. Mas era um executávelzinho que você rodava no PC, que chamava gravidômetro. E era uma Olha que bobeirinha. legal. Era uma bobeirinha, ele só calculava o tempo de gestação em semanas. Mas o lance não era esse. O lance era que, junto com ele, vinham todos os links para as listas e para os grupos, né? Então, por que eu fiz esse aplicativo? Eu sabia que muita gente ia baixar. Tinha um site na época que acho que era o Baixa Aqui. Então, milhões de pessoas baixaram esse aplicativo, que era uma besteirinha. Vou baixar para
saber quanto é que eu tô. Coisa muito da gravidez, de esperar um relacionamento, vai ser um chama só para falar, só que junto com isso vai vir todos os links, todos os contatos que as mulheres precisam para chegar nessa informação. E foi, gente, foi mais de 1 milhão de downloads isso. Uau, Ingrid, que maravilhoso! Apareceu em coluna do Jornal do Brasil na época, gente, do Góis. Cara, assim, foi um negócio muito legal, assim. Aí eu dei entrevista para vários blogs, era aquele boom de blogs, né? Que tinha blog. Mó barato, Fotolog. sabe? Fotolog, Aí comecei a fazer isso. 2003, Itaiana, 3, 4. Isso. E aí, esse programinha, ele foi acho que em 2004 que eu fiz. E outro dia eu procurei, assim, se eu procurar gravidômetro, você acha em alguns lugares, só que não roda, né, compatível com as operações hoje em dia. Mas é engraçado. Queria poder rodar ele um dia, novamente, né? E Depois aí, vamos falar sobre isso, que acho que eu sei um caminho. E aí tinha o Orkut também, né? Surgiu o Orkut e eu ficava lá naquela fissura, né? De grupo que falava de gestação, de parto. E olha, Ana, era muita coisa assim, enxoval, né? Os assuntos de parto e maternidade eram enxoval, e pediatra, e escolha do médico, não sei o que e tal. Não se falava de parto normal versus cesárea. Não se falava de parto humanizado. Você falava parto humanizado, a pessoa falava assim, mas meu médico, ele é muito humano. Por que ele tem que ser humano? Ele é muito humano já, ele é uma pessoa muito humana, ele é muito carinhoso, ele fala comigo com muito doce e tal. Então, assim, as pessoas não viam essa diferença. Esse nome acabava, né, passando outra ideia. E aí, tinha inúmeros grupos, eu lembro de criar o grupo que era o Cesárea Não Obrigada. Cesárea Não Obrigada. Não, Por quê? obrigada. Por que esse nome, né? Eu falo assim, cara, é o tempo inteiro esse sistema oferecendo cesárea. Toma essa cesárea, toma essa cesárea, né? E tipo assim, e a mulher, por que a mulher não diz, não quero, eu quero parto normal? Por que ela não diz não? Por que a mulher não está dizendo não? Ela está simplesmente passiva e se submetendo a qualquer coisa que lhe digam que é para fazer. Então, a mulher está muito desempoderada e está aceitando qualquer coisa. Então, eu coloco o nome cesárea. Não, obrigada. É simples. E não precisa brigar. Pode ser com educação. Pode ser um não obrigado e eu vou trocar de equipe, né? E aí, cresce muito esse grupo. Ele fica muito grande, né? Milhares de pessoas, assim. E tinha um grupo, comecei a procurar sobre evidências científicas, descobriu o GOB, que era o ginecologia baseada em evidências, ginecologia obstetrícia baseada em evidências, o GOB. E aí, ali, eu começo a ver que tinha muita treta, né? Nessa época tinha muita treta, porque eu entrava nos grupos do Orkut médicos e eu ficava brigando com os médicos, né? E eles ficavam ali, tinha um que era um cara chamado Paulo Otranto, nunca vou me esquecer dos nomes das pessoas. E ele me chamava de sacripanta. Que aí foi nesse grupo que eu encontrei Melânia, né? Que a gente queria falar um pouquinho disso também. Quero que você conte esse evento. Ela fala que são os dementadores, né? São os dementadores. E ali tinham muitos dementadores, como diz Melânia. Ali, nesse grupo, né? Eu entro para obter informação e eu vejo Melânia numa treta com esses médicos, os mesmos médicos que eu estava tretando ali, né? E ela passando uma lista de informações baseadas em evidências e tal, né? Muita coisa. Eu falo, gente, essa pessoa é médica e, tipo, total do nosso lado, né? Que era, eu já conheci, eu contava nos dedos da minha mão direita os médicos que eu conhecia que entendiam do que eu estava falando, assim, né? Do que a gente estava falando. Falei, gente, essa pessoa precisa ser capturada. E aí começo a falar com ela, faço amizade com ela e tal, e trago ela para o meu grupo, que é o Cesárea Não Obrigada. E foi maravilhoso, assim. Nessa época, eu já fazia parte da Reúna, né?
Nessa época eu já... Ah, Quando você eu vai contar disso. vou contar disso, eu tenho que voltar um pouquinho aqui, que eu acho que eu estou atropelando um pouquinho a história, né? Não, Bom, mas assim, 2005, você achou Melânia numa treta do Orkut, capturou Melânia Amorim para foi, levar para o Cesárea Não Obrigada. Que achado, Ingrid. Você não morre de orgulho de ter gente, encontrado com ela? Que mas alguém incrível. não foi, alguém ia achar aquela pessoa, não tem Sim, uma como. sincronicidade, né? É. Mas assim, é como eu disse, assim, eu estava muito atuante, eu ficava fazendo isso a maior parte do meu dia. Chegou um momento que eu me desliguei, eu saí do meu. Eu trabalhava com TI e falei assim: não, eu vou trabalhar só com isso, porque não era justo. Eu estava tão mais focada com o assunto parto, humanização e tal, que eu falei assim: cara, não é justo eu estar aqui trabalhando, mas a minha cabeça tem outro lugar, e aí eu saio de tudo. Depois eu acabo voltando, né? Mas assim, por um tempo eu saí disso, né? Saí de TI, saí de, enfim, sistemas e fui trabalhar com isso, né? Mas enfim, nessa época de lista, de Orkut e tudo mais, chegou um momento que o grupo teve que mudar de nome, né? Era Amigas do Parto, e aí uma questão delas lá, né, de patente e tal, o grupo não podia mais ter esse nome, e aí a gente ficou lá, né, discutindo, como é que vai ser o nome do grupo e tal, não sei o quê. Isso lista, né? Lista de discussão. Aí ele passou a se chamar Parto Nosso. E aí eu passei a ser moderadora do grupo, dessa lista. Uhum. Né? Eu, Socorro Moreira, né? Algumas pessoas na época. Enfim, aí eu tinha que ler tudo mesmo, né? Tinha que ler, responder, criava tópico novo, né? Quando a mulher ia parir, aí eu fazia uma bênção, escrevia um texto, né? Dedicado a ela e tal. Mas era um grupo enorme, assim, de centenas de pessoas. E era engraçado as assinaturas, né? As assinaturas eram fulana, mãe de cicrano, nascido de cesárea. E também do cicrano, que foi VBAC, né? Parto normal depois de cesárea. E do cicraninho, que foi parto normal hospitalar, PNH. Aí eles assinavam PNH. assim, né? PNH, ou Sim. PD. Uhum. Muito caro o PD nessa época, né? Parto domiciliar era dificílimo de achar. E aí, bom, nessa lista de discussão tinha gente da Reúna já. E aí, assim que eu sei que a Reúna existe, e eu me filio à Reúna. E o que era mais interessante ali nessa história é que a Reúna, ela majoritariamente era formada por profissionais de saúde, né? Médicos, médicas, é, fisioterapeutas, né? Pessoas ligadas ao parto, mais profissionais, enfermeiras, né? Enfermeiras obstétricas e tudo mais. Obstetrizes, Tá parteiras. falhando um pouco a conexão, não sei se é só para mim ou se é com todo mundo, mas eu achei que falhou. Se alguém puder me dar um Eu tô te... retorno aí, vocês estão vendo a Ingrid bem, a gente segue, pode ser aqui comigo. Mas você está falando sobre a Reúna, sobre a formação da rede de humanização do parto e nascimento. Isso, a rede pela humanização do parto e nascimento. E aí, eu entro na rede, né? Me filio à Reúna. E aí, assim, o que é interessante nessa história é que a Reúna ela é formada principalmente por profissionais, por médicos, enfermeiras, parteiras, fisioterapeutas ligados a esse assunto, a esse tema, mas não tinham assim mulheres que não eram ligadas à profissão de parto, nada disso, apenas usuárias, né, que queriam ajudar no movimento. Isso era uma coisa que não tinha na época. E eu acho que Uhum. nesse ponto eu acho que eu fui a primeira usuária ali da rede, né? Da Reúna, da Rede pela Imunização do Parto Nascimento, que tinha essa característica, porque eu não era doula nessa época, né? Ainda não era uma doula. Eu fui me tornar doula um pouquinho depois. Eu filei na Reúna logo assim que o João nasceu e tal. E quando eu encontro Melânia lá no Orkut, né? E leva ela para cesárea não obrigada, óbvio que eu vou falar da Reúna para ela, né? Eu falei assim, você tem que entrar na Reúna, você tem que encontrar sua tribo. Porque ela estava sozinha lá em Campina Grande, fazendo a revolução. Em Campina Uhum. Grande. Ela estava lá, né? Recife, Campina Grande, ali naquele lugar. Com E Leila.
E com lei ele não tinha ideia, né, de que tinha todo um movimento, tinha um monte de gente e tal. E aí eu falo, não, tu tem que entrar aqui. E aí ela começa a conhecer essas pessoas todas, né? Enfim, maravilhosa, Ingrid, não sei rapidamente. se você viu a live que eu fiz com a Melanie, ela contou isso do ponto de vista dela e foi isso que me fez ir atrás de você, insistir para você participar também, porque é muito lindo essa integração que aconteceu dela encontrar a tribo, né? De falar, oh, existe um movimento aqui de humanização acontecendo, né? Foi, exatamente. Poxa, a E hoje está super conexão. integrada com a galera Não sei toda se e você tal. consegue ir mais perto do seu roteador ou alguma coisa, Ingrid, porque ela tá às vezes indo embora e eu não quero que vá embora. Tá muito bom esse papo. É. Olha, tudo bem. Tá falhando um pouco, realmente. Isso, deixa ele paradinho aí em algum lugar. Vamos ver se flui. Continua desse ponto. Não desse ponto. E aí, assim, eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, né? Assim, por acaso encontrei Melânia, né? E já conhecia o pessoal da Reúna. Aí depois a gente, os grupos eles vão crescendo, né? As pessoas vão se aproximando, outros profissionais surgem. Assim, nesse meio tinha muita treta, assim, também, né? Nessas redes sociais e tal. E muitos desses profissionais depois viraram a casaca para a humanização, sabe? É engraçadíssimo assim lembrar, né? Porque eu lembro, por exemplo, de ter treta assim, com o Marcos Nakamura, que é um médico maravilhoso no Rio de Janeiro hoje, né? Mas que discordava de algumas coisas na época. E eu ficava assim, como assim, né? E tal. E assim, ele é mais novo que eu, né? Ele é um pouco mais novo, né? Então, eu não lembro se na época ele estava na residência, né? Mas eu já estava inserida nesse universo, assim. E aí você vê os médicos mudando de opinião também, né? Então, assim, você vê essa evolução, esse crescimento a partir do olhar das mulheres, tá? Que é uma coisa Isso é muito legal. que é uma coisa assim, que quando eu entrei na Reúna, eu era tipo a usuária, então quando tinha uma palestra, uma roda, uma mesa redonda, uma coisa assim, e aí tinha que ter, vamos falar do ponto de vista das mulheres. E aí Uhum. eu muito convidada, eu tinha um olhar que era neutro do ponto de vista profissional. Eu estava falando como mãe, né? Como alguém que sofreu uma violência, eu estava falando como alguém que conhece um monte de mulheres, que eu consigo fazer esse link com as mulheres. Então, eu consigo trazer para esses profissionais, isso era uma coisa muito quista, assim, né? Eles queriam saber também como as mulheres estavam recebendo esse serviço Uhum. humanizado e para elas estava sendo essa violência, né? Para que eles também melhorassem os serviços deles, né? E eu vou te dizer assim, nem sempre a gente concordou, né? Nem sempre as mulheres concordaram com os profissionais que estavam se humanizando, Sim, né? sim. E isso faz parte desse processo. Isso faz Uhum. parte desse processo, né? E é um lugar muito delicado, assim, né? Porque os profissionais que estão se humanizando, né? Que estão nesse processo, eu não gosto de falar profissional humanizado nem mulher empoderada, porque a gente nunca chega lá, né? Eu acho que é sempre tá sempre em processo isso, né? Uhum. Assim, é um lugar muito delicado esse lugar de crítica ao profissional humanizado, porque eles são muito perseguidos também pelos conselhos de medicina, né? Como o Jorge Kuhn foi perseguido, né? E aí teve a marcha pelo em casa, que foi um negócio também maravilhoso, né? Quando que a gente imaginar as mulheres na rua com placas e bandeiras e faixas, Foi dizendo, não, eu tenho o demais. direito de escolher o que eu quero parir. Cara, isso em 2012, né? É. Quando que a gente imaginar as mulheres fazendo isso? Então, assim, como foi importante o movimento das mulheres, né? Me Nesse diz uma sentido. coisa, falando em movimento das mulheres,
Você teve participação na criação da Parto do Princípio, em outros grupos de apoio? Como que foi isso? Se dá? Foi essa união Então, pelas mulheres? é tanto Então, eu acho que pegando até um gancho disso que eu estava falando, né? O olhar dos profissionais na Reúna, ele vai ter um viés. Não tem jeito, assim, né? Eles vão estar falando de um lugar que é o lugar de onde eles trabalham, né? De onde eles oferecem um serviço. Quando eu entro na Reúna, eu sou uma voz um pouco... eu sou um plus ali, né? Porque eu acabo levando um olhar que vai concordar, ora discordar, né? Então, assim, eu sinceramente, assim, né? Eu acho que as pessoas na Reúna entenderiam isso. Eu não me sentia completamente representada na Reúna, porque apesar de ser uma rede pela Organização Parto Nascimento, de uma forma geral, ela era majoritariamente formada por profissionais, por médicos, enfermeiros e Uhum. tal. Não era de mulheres para mulheres. E aí, eu vi aí essa rede acontecendo nas listas de discussão, no Orkut, nos nossos grupos, né? No Cesárea Ela Não Obrigada. Eu vi essas mulheres juntas ali, mas não tinha um nome isso. Eu pensei, eu tenho que chamar isso de alguma coisa para a gente ter uma voz uníssona. E aí eu falo no grupo assim, gente, eu vou criar um grupo aqui separado, vou chamar ele de Rede de Mulheres 2006. Isso foi em 2006. Acho que foi no final, no início do ano, no início de janeiro, talvez, janeiro, fevereiro. E quem quiser participar desse grupo, vem comigo, entra lá. E aí, de cara, já entraram 50. Entraram 50, assim. Das mais ativas, né? E esse grupo foi crescendo. Logo, a gente tinha, tipo, centenas de mulheres ali, né? 200, 300 mulheres. E aí, ficou, como é que vai ser o nome do grupo? Como é que vai ser o nome dessa rede, né? Vai ser uma rede e tal, não sei o quê. Porque não era ONG, né? Vamos chamar de rede. Era difícil formalizar isso, né? Como ONG Eu adoro também, esse nome, tinha rede. custo, né? Sim. E a gente não vamos chamar de rede e tal. E aí surgiu essa ideia de ser Parto do Princípio, né? Foi a Denise Araújo que deu esse nome, Parto do Princípio. Tinha uma E aí, a Parto do ligação Princípio é com... um grupo que parte das mulheres, no ponto de vista das mulheres, falando para outras. Pois é, e aí a gente falou assim, vamos dizer isso e vamos somar aos outros grupos, né? Vamos ser uma Uhum. voz que soma a voz da Reúna, que se soma à Associação de Doulas, né? Que é uma voz neutra ali, né? Do ponto de vista de quem recebe esse serviço de saúde. As Uhum. mulheres dizer para os profissionais como elas têm que ser atendidas, e não os profissionais têm que determinar isso. Então, assim, a Reúna tem que nos ouvir. Os outros grupos precisam nos ouvir, os conselhos de medicina precisam nos ouvir, a Benfo tem que nos ouvir, tem que ouvir esse grupo de mulheres. Somos nós que temos que levar à frente Levantar esse as demandas, sim. dizer como a coisa tem que acontecer, assim, né? Eles têm que nos consultar. Ninguém está consultando a Uhum. gente. Eles estão dizendo como é que tem que ser, ninguém está consultando a gente. Como assim, né? Enfim, e surge do princípio. A gente vira à noite fazendo site, eu e Dani Buon. Eu e Dani Buon. Adoro. E Maravilhoso. aí, ela, né, de comunicação, né, e eu TI, aí junta as duas coisas ali. Aí a gente faz nascer esse site dia 8 de março, que era o Dia Internacional da Mulher, né? E aí nasce a partir do princípio, em 2006, nessa data. E a gente, cara, a gente vai ter mães espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente já tinha nesse momento, já tinha, pessoas, a rede, né? Tipo, a lista de discussão já tinha gente do Brasil inteiro, então essas pessoas ingressam. Então a gente tem representatividade no Brasil. E a gente fala assim, cara, o carro-chefe tem que ser os grupos de apoio. As mulheres precisam se reunir em algum lugar, né? Precisam se encontrar. Sair do virtual, se encontrar. E tem que isso, né? As questões, tem que trocar experiência e a gente tem que esclarecer o coletivo. Isso é uma coisa que me faz lembrar também de um lance muito legal, né? Que, assim, a Ana Cris foi assim, uma pessoa
incrível, assim, nesse processo. Né? E um pouco antes disso tudo acontecer, talvez ali em 2004, né, quando eu faço curso de educadora, que eu fico lá com a casa dela e tal, a gente conversando, e a Ana Cris fala assim, cara, eu falo, gente, tem que ter grupo de apoio. Eu já queria fazer isso, você tem que ter um grupo, como tinha um Gama, né? Tem que ter um grupo de apoio lá no Rio, tem que ter isso no Rio. No Rio só tinha cesárea, só tem cesárea, ninguém consegue parir, tem que fazer o grupo. E aí você fica, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Aí a Ana Cris falava assim, faz na sua casa, pode ser uma grávida. Cara, isso é muito emocionante, cara. Eu tô Assim, chorando aqui, que é isso mesmo. assim, chama uma grávida para ir na sua casa. Aí eu falo, e eu morava longe pra caralho. Eu morava muito longe, assim, eu morava longe, assim, e eu falei na lista, eu vou passar uns vídeos na minha casa. Quem quer ir? E aí vão umas 5, 6 pessoas. E aí eu passo esses vídeos aqui, ó, que não sei se você vai lembrar. Que é esse aqui, que é o Sagrado, Sagrado. Uhum. né? Parir e E esse aqui, que é nascer. o Parir e Nascer, que era, Sim. que era videocassete na época, né? Uhum. Cara, e assim, eu abro a minha casa para receber, tipo, 5 mulheres pra gente falar de parto, assim, na minha casa, que era em Vila Valqueire, que, tipo assim, veio gente do Meier, de Copacabana, de, sei lá, Nova Iguaçu, e, tipo, pegaram lá a Avenida Brasil pra chegar na minha casa, sabe? E aí, quando a gente faz a parte do princípio, eu falo assim, a gente precisa institucionalizar isso. Vamos criar os grupos, né, no Brasil todo, né? E aí surgiu o GAP, de APP, né? Que é o grupos apoiados pela parte do princípio. Cara, então assim, caminho sem volta, sabe? Tipo assim, mulherada tomando conta do pedaço, fazendo a coisa acontecer mesmo, e com o que tinha, com os meios que tinha, da forma que dava, né? E com muito pouco a gente cresceu muito. A gente era um pequeno grupo que se multiplicou muito rápido, sabe? Bom, isso tudo Eu preciso acontecendo, cara. respirar. Eu tô muito emocionada, porque foi o caminho que me acolheu e foi o caminho que eu tracei também quando eu mudei para Ubatuba em 2013 putz, tamanho da gratidão que eu sinto pela inspiração que vocês tiveram é enorme, sabe? Transformou a vida de muitas pessoas, certamente. Com pouco, Cara, né? né? E a minha, assim, né? Foi muito. Me transformei demais assim, nisso tudo. Isso me curou muito, né? Tudo isso me curou muito, E né? a gente Acompanhar tem os seis pais. minutos. E eu queria puxar Eita! exatamente. Mas é tão lindo. Mas a gente tem 1 hora e depois cai. É, falar nesse processo de cura, vieram muitos grupos, Ishtar e outros grupos de apoio, até que em 2011 foi a sua segunda gestação, né? 10 para 11. Eu queria que você contasse dessa experiência. Então, Gustavo, vou contar, hein? Meu parto foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Eu já há tantos anos nisso, né? Envolvida muito e ainda não tinha tido a experiência, apesar de ter acompanhado, né, tantas gestações, inclusive também foi uma coisa que cresceu, né? Que era vista tão difícil, tão distante, né? Tão de hippie, assim, né? E de repente a coisa ela crescer, se popularizar. E eu não me via já nessa 2010, eu já não me via tal, eu já via que eu queria ter casa, né? Ira não era parteira ainda aqui no Rio, né? Não Maíra tinha essa. Libertar. E aí quem ia me atender seria a Ana Cris. A Ana Cris viria de São Paulo para me atender, né? Com a parte do princípio, né, surge também o ISTA, que eu coordeno aqui hoje, né, no Rio de Janeiro. O ISTA, ele se multiplicou aqui no Rio, acho que foi o lugar que mais se multiplicou do Brasil
A gente deve ter uns 13 núcleos, assim, né, espalhados. Muita gente, né, pista, que é um GAP, né, um grupo apoiado pela Barra do Princípio. E 2 meses de Easter no Rio, o Easter está fazendo 10 anos, tá? No mês passado fez 10 anos. Com 2 meses de Easter, eu engravidei da Serena. Que o Easter engravida também, né? A pessoa começa no Sim, Easter tem rapidinho, com beta-HCG, não é isso? Então, assim, o Easter é uma roda, né, de gestantes, aberta, gratuita, com temas, né? Então, a ideia é a gente trocar experiência e se fortalecer mesmo. Eu engravido da Serena e falou, Ana Cris, você vai me atender. É contigo. Ela, não, eu te atendo. Eu vou pro Rio e te atendo. Falei, ok. E a Maíra seria minha doula, né? Ficaria me acompanhando como doula. Só que, e aí, bom, a minha gestação, ela é super tranquila, né? Eu tenho uma pandemia, mas assim, claro. Eu vou a São Paulo algumas vezes, eu fui 3 vezes a São Paulo. E as pessoas maravilhosas, né? Um dia com a Ana Cris, outro dia com o Jorge Kuhn, né? Tipo assim, abraçada por aquelas pessoas maravilhosas, né? E amigas, né? E muito amigas, assim. Então, assim, sou acompanhada meio à distância por muita gente no Brasil todo, Que né? demais. Brasil todo, assim, né? E todo mundo meio que ligado nessa gestação, porque hoje, como eu já estava há muito tempo nesse movimento, muita gente já me conhecia, né? Então, nas redes já tinha Facebook, né? Já tinha isso tudo. O Cesárea Não Obrigada já estava no Facebook também comigo. Milhares de mulheres. Ai, tá falhando. Pra mim sumiu, não sei pra vocês, gente. Ainda estão vendo? Vocês ainda estão vendo a Ingrid? Eu tô Voltou. te vendo. E aí, quando entra em trabalho de parto, né? Eu Ai, falo assim, faltam gente, 2 minutos, ó. É assim. Eu vou abrir uma outra. Eu vou encerrar essa tá, sala. Vou abrir uma outra sala, porque o relato da Serena e mais parto uns 15 casa, minutos tá bom? merece mais atenção. Então, vou encerrar essa sala. Vou A gente tem aqui 17 pessoas, vai Tá todo bom. mundo para lá, que ela vai contar um relato de parto. Então a gente se vê lá.